Matéria aí do jornal o Globo. Aliado de Dino assume Tribunal de Contas após ministro afastar sobrinho do governador. Olha, é um suco de Brasil, hein? É um suco de Brasil para todo lado, inclusive para o lado dos rivais do Dino, mas dele também. E é claro que tem uma gravidade maior. O ministro do Supremo Tribunal Federal é aquele que deveria zelar para que esse tipo de coisa não aconteça. E eu já vou explicar o quê. Marcelo Tavares foi chefe da Casa Civil do Maranhão nos governos do magistrado. Conselheiro afastado, é citado em inquérito que apura assassinato de empresário. Então é o seguinte, o Flávio Dino deu uma canetada lá, Supremo Tribunal Federal, e afastou um conselheiro que é ligado ao grupo adversário. E quem assume o lugar é um aliado do próprio Dino. Muito conveniente, não? Quer dizer, cadê a preocupação com a impessoalidade, com a moralidade pública, com aquilo, inclusive, que parece? O magistrado não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, é óbvio que fica uma suspeita, fica uma desconfiança. O Flávio Dino tem interesse nessa decisão, porque ele vem da carreira política. Deveria, obviamente, se afastar de decisões que têm a ver com a política do Maranhão. Isso é uma questão moral, ética, muito antes de ser uma questão de dispositivo legal. Então, não estou criminalizando a conduta do Flávio Dino, estou falando que do ponto de vista moral e ético, ele não deveria tomar essas decisões, deveria passar adiante. E pode fazer isso. Ele pode declarar até questão de foro íntimo. Ele nem precisa dizer por que ele não quer julgar isso. Mas ele vai lá e julga. E aí a gente vê como é conveniente ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Próximo print, só um pouquinho. O ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Marcelo Tavares, assumiu nesta segunda-feira a presidência do Tribunal de Contas do Estado após a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que afastou do cargo o conselheiro Daniel Itapari Brandão, sobrinho do governador Carlos Brandão. E aí vem o meu ponto da crítica aos rivais do Dino. Sobrinho do governador não deveria ser indicado pelo grupo político ou pelo próprio governador a um Tribunal de Contas, né? Mas é isso que a gente vê. Eu fiz matéria no começo do governo Lula sobre os ministros dele que têm esposas com cargo em Tribunal de Contas no estado de origem política, no seu reduto eleitoral, onde eles exercem influência. Então são essas dinastias na administração pública que vão colocando os seus parentes e, obviamente, você precisa ter imparcialidade, impessoalidade e independência para julgar, seja no Tribunal de Contas, seja no Supremo Tribunal Federal. Então, um sobrinho vai analisar as contas do governo exercido pelo seu tio. O que vocês acham disso? Vocês acham que ele vai reprovar as contas? Ora, é claro que a sociedade desconfia de que ele vai passar pano para eventuais excessos, para dizer o mínimo, cometidos pela administração do seu parente. Da mesma forma, o Dino não tinha nada que se meter nessa história. Se há uma legitimidade para que a indicação dele seja barrada, que isso seja decidido por um outro juiz, que aí você tira esse caráter personalíssimo, né? Para usar uma expressão que foi bastante utilizada recentemente no caso das joias, né? Um outro caso, mas enfim. Vamos ver o próximo print? Daniel é citado no inquérito que apura a tentativa de obstrução de justiça no assassinato do empresário maranhense João Bosco Sobrinho em 2022. Então, Daniel é aquele que foi indicado para o Tribunal de Contas e o Dino, ele vetou, né? Então, ele é citado num inquérito, você tem ainda uma investigação em curso de obstrução de justiça. O caso é o mesmo que levou à prisão domiciliar o ex-secretário de Estado Raimundo Soares Cutrim, apontado como interlocutor da família Brandão. Então, a fonte lá do jornalista Luiz Pablo é esse Raimundo Cutrim. E ele está em prisão domiciliar, ainda é uma medida, me parece, cautelar nesse caso, que está sendo investigado. E ele está no mesmo caso em que é citado no inquérito o nomeado para o Tribunal de Contas. E essa turma é do grupo político lá do governador Carlos Brandão. De acordo com a investigação, o sobrinho do governador teria participado da reunião em que ocorreu o desentendimento que culminou na morte de João Bosco.
Então, assim, ele não é acusado pelo assassinato, mas é citado num inquérito sobre possível obstrução de justiça. Estava presente numa reunião, enfim, existe uma investigação em curso. Próximo, vocês verem em que estado anda a administração pública lá no Maranhão, né? Isso é Brasil. Como mostrou o Globo, na decisão dessa segunda, Dino aponta que o TCE Maranhão não pode ser presidido por uma pessoa que, aspas, figura no epicentro de investigações sobre homicídio, mau uso de recursos públicos, cobrança de propinas e pagamentos fraudulentos. Fecho aspas. Eu acho curioso isso, né? Por quê? Ora, é óbvio que, como cidadão, como jornalista, eu olho com um monte de ressalvas, críticas, com preocupação que alguém nessa condição de alvo de uma investigação ou citado numa investigação de um episódio tão grave assuma um cargo com tanto poder, como um conselheiro de Tribunal de Contas. Agora, vocês veem quanta gente que é investigada, que é alvo aí de uma série de denúncias e que continua no cargo e você não vê a reação do grupo político ou mesmo dos magistrados indicados pelo grupo político dessa forma, de olha, está sendo investigado aqui por cautela, por precaução, não dá para essa pessoa ficar presidindo o tribunal. Mas ainda a pessoa não está condenada, né? Então tem uma discussão legítima aí, pode, não pode, deve, não deve. Ok, as pessoas podem concordar e pode haver algum tipo de previsão legal de que nessa situação é melhor se afastar, etc. O que contamina essa decisão? É que ela seja tomada por um rival político, pelo magistrado Flávio Dino, que continua exercendo no Supremo Tribunal Federal influência e produzindo efeitos sobre a política do Maranhão, de onde ele veio. Próximo. Tavares ingressou no tribunal. Tavares é o que assume, é o aliado do Dino, que assume a vaga que o Dino tirou do rival político. Tavares ingressou no tribunal em setembro de 21, nomeado no segundo mandato de Dino, quer dizer, já tem uma relação histórica. Antes, foi chefe da Casa Civil do Maranhão na gestão do ministro. Na gestão do Flávio Dino, quando ele era governador, em duas ocasiões, entre 2014 e 2018, quando deixou o cargo para disputar a reeleição e, a partir de 2019, permanecendo no posto até tomar posse como conselheiro. Também já ocupou a presidência. Enfim, aí dá o histórico do Tavares, do TCE, que é, vamos dizer assim, o beneficiário, na prática, da decisão do Flávio Dino. Então, assim, o Dino, por meio de uma decisão contra um rival político, acabou beneficiando por tabela um aliado histórico. Observadores da política local apontam que Tavares era o principal articulador do governo de Dino com a Assembleia Legislativa. Ele é sobrinho do ex-governador Zé Reinaldo Tavares, um dos grandes apoiadores do ministro Dino, em sua primeira eleição ao governo em 2014. É curioso como os sobrinhos vão ganhando cargos lá no Maranhão. Então, olha só que suco de Brasil, né? O sobrinho do atual governador foi impedido pelo ex-governador Flávio Dino, que agora é ministro do STF. Entrou no lugar um aliado do Dino, que é sobrinho de um outro ex-governador. Cara, meu Brasil. É isso aí. É piada pronta. Pois é. Próximo print é a imagem. Marcelo Tavares, que é o que ganhou a vaga, em audiência com o ministro Flávio Dino em 2024. Parceirão, camarada, enquanto ocupava o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então já tem um histórico aí de relações, inclusive, com fotografia deles. Aí o G1 fez uma matéria, próximo print, só para finalizar aqui, já estou me estendendo, de aliados a adversários. Entenda a disputa entre Brandão e Dino no Maranhão. E aí essa matéria conta o histórico entre essas duas figuras que aparecem na próxima foto, pode colocar. Flávio Dino e Carlos Brandão. É deles que eu estou falando aqui. Vamos ver só um pouquinho para terminar? Por quase 2 décadas, o governador Carlos Brandão e o ministro Flávio Dino foram aliados políticos lá no Maranhão. Brandão foi vice-governador nas 2 gestões de Dino e assumiu o governo em 2022, quando o então governador deixou o cargo para disputar o Senado. Então, o Dino, ele virou senador, aí passou a ser ministro e aí foi indicado para ministro do STF. Ministro de governo primeiro, depois STF. Próximo.
O que antes era uma parceria política se transformou em uma disputa que colocou os dois em lados opostos da política maranhense, com novos capítulos com embates que chegaram ao STF e envolvem o Tribunal de Contas, como a gente vinha falando. Próximo. Tem só um detalhe aí, que é o capítulo mais recente. Ainda tem um novo, tá? Que essa matéria veio depois da outra. É um pedido da defesa do Carlos Brandão ao STF para suspender uma investigação sobre a indicação de Flávio Costa para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão em 2025 e conduzida sob supervisão do ministro Flávio Dino. Então você tem um pedido para suspender a investigação sobre a indicação. E parece que é o mesmo caso, né? E aí explica que o TCE é formado por 7 conselheiros, 4 escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador, com aprovação dos deputados, conforme as regras previstas na Constituição Estadual. Então eles passam por esse processo, tá? Que eu sintetizei antes, mas aí está mais completo. Próximo. O inquérito foi aberto pela PF em agosto de 25 por determinação de Dino para apurar possíveis irregularidades nas nomeações para o TCE. Você vê que o Dino é quem determinou o inquérito que atinge o grupo rival. Não é só que ele tomou uma decisão porque foi provocado. É que foi ele que determinou o inquérito. A defesa do Brandão sustenta que uma investigação envolvendo um governador deve tramitar no Superior Tribunal de Justiça, STJ, e pede a suspensão do procedimento ou o envio do caso ao órgão competente. Então quer tirar das mãos do Flávio Dino. E está dando ali alegações que precisam ser analisadas tecnicamente. Próximo, já caminhando para o final, o pedido ocorre um dia depois de Dino determinar o afastamento por 180 dias de Daniel Brandão, era o que eu estava comentando, presidente do TCE e sobrinho do governador, em outra frente investigativa. Então são parecidos, mas são frentes investigativas diferentes. É só para vocês verem que a política do Maranhão está lá no Supremo Tribunal Federal. Está aí o Carlos Brandão e do lado o Daniel Brandão, que foi afastado, portanto, do cargo para o qual foi indicado. É o tio e o sobrinho, que vocês veem aí na imagem. Eu gosto de ilustrar com essas fotos que são públicas. E olha só que curioso. O Flávio Dino, alguns anos atrás, deu um discurso em que ele disse, sabe o quê? Usar a toga para fazer política destrói o judiciário. Não é maravilhoso? Eu mostrei aqui que o Moraes, na decisão, contrariou o próprio livro do Moraes. E o Dino, agora, está lá usando a toga para interferir na política do Estado onde ele cresceu politicamente. Vamos assistir, relembrando esse vídeo. Pode soltar. Não cabe ao judiciário fazer esse tipo de coisa. E se o juiz, o procurador da República quiser fazer passeata, há um caminho. Basta pedir demissão do cargo e pode fazer passeata. Aliás, eu quero dizer que eu adoro fazer passeata e recomendo para quem gosta. Mas não use a toga para fazer política, porque isso acaba por destruir o Poder Judiciário. Não use a toga para fazer política. Mensagem de Flávio Dino para Flávio Dino. É maravilhoso. É como o livro do Moraes, que deveria ser lido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vocês acham que o Dino está usando a toga para fazer política no Maranhão? Podem responder no chat, na seção de comentários. Aliás, peço para muita gente que comenta ao vivo aí, pegar os seus comentários e depois colar aí na seção de comentários, porque tem gente que assiste ao vivo, comenta no chat e depois não comenta lá nos comentários da íntegra. E os comentários do chat evaporam, né, quando a íntegra fica disponível. Mas tá aí, o STF com Moraes e Flávio Dino querendo filtrar o jornalismo para que só jornalistas com diploma, devidamente, vamos dizer assim, domesticados, que não tragam informações comprometedoras para ministros do STF, que só eles possam exercer a profissão. E é claro que é preciso refletir sobre o critério de seleção, de aprovação de ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre o tamanho do mandato e muitos outros elementos que fazem parte aí do debate público, inclusive a questão de eles julgarem parlamentares. Afinal, isso dá um poder de barganha, inclusive, entre as cúpulas dos poderes
E aí o Senado não abre processo de impeachment, não abre CPI contra ministro do STF, e ministros do STF eventualmente retardam a investigação, como se pode ler no jornalismo de bastidor. E eu estou falando aqui sem citar nenhum específico. Ou arquivam a investigação para manter os seus aliados com poder no Congresso Nacional, blindando-os. E isso é muito grave. Então o Brasil precisa de magistrados melhores. Não dá para ser gente mimada, gente melindrosa, gente autoritária, que não aceita que informações comprometedoras venham à tona e quer logo criminalizar a conduta de quem faz parte disso. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.